As armas da persuasão. Você já parou para pensar como algumas pessoas conseguem nos convencer a dizer sim quando queremos dizer não? Garçons, vendedores e consultores usam várias técnicas para nos influenciar e conseguir o que querem. Para entender como funciona a persuasão e escrever seu livro, Robert Cialdini, um psicólogo com doutorado, mergulhou fundo no assunto. Ele trabalhou em várias empresas, leu muitos manuais de vendas, participou de treinamentos e fez muitas pesquisas. Seu objetivo era descobrir por que as pessoas acabam dizendo sim quando na verdade queriam dizer não. Cialdini estudou a fundo as técnicas dos profissionais da persuasão e tentou entender como elas afetam nossas mentes. Em seu livro, ele descreve as táticas psicológicas usadas para convencer as pessoas, organizando-as em 6 principais estratégias, que ele chama de armas da influência. Estas armas funcionam identificando padrões de comportamento e usando-os para alcançar um objetivo. Pessoas que são boas em persuadir aprendem a reconhecer estes padrões e, através deles, conseguem influenciar outras pessoas a dizer sim. Padrões fixos de comportamento. Todos os animais têm comportamentos que acontecem automaticamente quando recebem certos estímulos. Por exemplo, uma peru-mãe cuida de seus filhotes quando ouve o som específico que eles fazem. Se um filhote não faz este som, corre o risco de ser ignorado ou até morto pela mãe. Por outro lado, se qualquer coisa, mesmo um objeto ou outro animal, fizer este som, a peru-mãe vai cuidar dele como se fosse seu filhote. Esta reação acontece de forma automática. Estes padrões fixos de comportamento geralmente nos ajudam, tornando nossa vida mais simples, mas também podem ser usados para nos enganar. Nossa mente às vezes nos prega peças. Por exemplo, só de adicionar a palavra porquê a um pedido, as chances de ele ser aceito aumentam. Precisamos destes padrões fixos porque eles diminuem o esforço mental necessário para cada situação. Veja um exemplo interessante. Uma vez, uma loja enviou cupons de desconto para seus clientes, mas por erro de impressão, os cupons não tinham desconto nenhum. O curioso é que, mesmo assim, os clientes compraram tanto quanto quando recebiam cupons com desconto de verdade. O princípio do contraste. Nós vemos as coisas de forma diferente quando elas estão próximas umas das outras, comparado a quando as vemos sozinhas. Por exemplo, se vemos primeiro um produto barato e depois um caro, o segundo parece ainda mais caro para nosso cérebro. Vendedores de roupas, por exemplo, tentam primeiro vender o produto mais caro. Se o cliente não compra, os outros produtos parecem muito mais baratos do que realmente são. Corretores de imóveis fazem algo parecido, mostram primeiro casas mais caras com que o cliente procura, para depois, quando mostrarem o imóvel que realmente querem vender, ele parecer ter um ótimo custo-benefício. Vendedores de carros também usam esta técnica. Primeiro negociam o valor do carro, depois o valor dos acessórios. As 6 regras de Cialdini. Agora vamos conhecer as 6 regras que Cialdini descobriu. Elas nos ajudam tanto a persuadir quanto a evitar ser persuadidos. Regra 1. Reciprocidade. As pessoas naturalmente querem retribuir o que recebem dos outros. Não gostamos de quem não retribui nossos gestos. Esta regra é tão forte que, mesmo não gostando de alguém, acabamos cedendo se essa pessoa fez algo por nós antes. Cialdini traz exemplos interessantes. Nos Estados Unidos, o presidente Lyndon Johnson conseguiu aprovar várias leis no Congresso porque tinha feito favores aos congressistas antes. Já Jimmy Carter tinha dificuldade em fazer reformas porque não tinha essa história de favores com os deputados. Outro exemplo interessante vem da Sociedade Hare Krishna. Seus membros primeiro dão uma flor às pessoas antes de pedir doações. Depois de ganhar a flor, as pessoas ficam mais dispostas a doar. Até mesmo amostras grátis podem despertar este sentimento de reciprocidade. Muita gente tem dificuldade de dizer não a alguém que deu uma amostra grátis antes. Os vendedores da Amway, por exemplo, deixam produtos para as pessoas testarem por alguns dias. Depois de usar, fica difícil não comprar. Durante a Primeira Guerra Mundial, aconteceu algo curioso. Um soldado alemão encontrou um soldado inimigo comendo, desprotegido. Em vez de capturá-lo, ofereceu pão. O soldado que seria capturado retribuiu o gesto, não capturando o alemão. A regra da reciprocidade faz com que nos sintamos em dívida, mesmo com coisas que não pedimos. A sociedade espera que retribuamos a quem nos dá algo, mesmo sem termos pedido. Por exemplo, quando uma mulher deixa um homem pagar suas bebidas em um bar, as pessoas costumam julgar que ela está disponível para ele. Concessão recíproca.
Uma maneira de conseguir que aceitem seus pedidos é começar com um pedido grande e difícil, que provavelmente será recusado. Depois da recusa, faça um segundo pedido mais moderado. É importante que o primeiro pedido seja ousado, mas não impossível. Depois do pedido maior, as pessoas sentem que devem te dar algo em troca, e por isso costumam aceitar o pedido menor. Por exemplo, se existe um produto com versão cara e barata, é melhor mostrar primeiro a cara. Depois fica mais fácil vender a versão mais barata. Quando concordamos em fazer uma concessão, nos sentimos responsáveis e satisfeitos. Isso nos deixa mais vulneráveis, porque achamos que causamos uma mudança, como evitar ser influenciado pela reciprocidade. É importante reconhecer quando alguém está tentando nos levar à reciprocidade por motivos comerciais. Nesses casos, precisamos nos preparar mentalmente para entender que não precisamos retribuir ofertas comerciais. Regra 2. Comprometimento e consistência. Depois que fazemos uma escolha ou tomamos uma posição, forças internas e externas nos pressionam a agir de acordo com essa decisão. Nossa cultura valoriza pessoas consistentes. Além disso, ser consistente nos poupa de ter que pensar muito. Uma vez que decidimos algo, não queremos ter que repensar aquilo. Durante a Guerra da Coreia, os comunistas chineses usaram essa técnica com prisioneiros americanos. Primeiro, pediam que dissessem frases aparentemente inofensivas como "Os Estados Unidos não são perfeitos" ou "Desemprego não é problema nos países comunistas". Depois que cediam ao primeiro pedido, os chineses pediam cada vez mais, e os prisioneiros continuavam agindo de forma consistente com o que tinham dito antes. Alguns até desertaram. No jornalismo, acontece algo parecido. Quando um editor pede a um escritor que escreva, defendendo uma causa, as pessoas passam a acreditar que o autor realmente defende aquela ideia. Concordar com pequenos pedidos pode parecer sem importância no começo, mas isso muda aos poucos a imagem que temos de nós mesmos e nos deixa mais fáceis de persuadir. Somos mais consistentes e assumimos compromissos quando acreditamos que estamos fazendo algo por nossa própria vontade e não por pressão externa. Como evitar ser influenciado pela consistência? Para não ser vítima da sua própria consistência, sempre se pergunte: eu faria esta mesma escolha novamente? Responda ignorando o que você fez ou disse antes, e também as informações que a pessoa tentando te persuadir conseguiu no passado. Se a resposta for não, não crie desculpas para dizer sim só para ser consistente. Apenas diga não e siga em frente. Regra 3. Prova social. Tendemos a achar um comportamento mais correto quando vemos outras pessoas fazendo a mesma coisa. Quanto mais pessoas fazem algo, mais certo aquilo nos parece, e mais deslocados nos sentimos por não fazer igual. Usamos o comportamento dos outros para decidir qual é o melhor comportamento para nós. Por exemplo, programas de TV usam risadas gravadas para fazer as pessoas rirem mais, mesmo com piadas ruins. Garçons colocam algumas moedas em suas caixas de gorjeta para que as pessoas se sintam na obrigação de dar mais. No massacre de Jonestown, as pessoas seguiram umas às outras tomando veneno, resultando em um suicídio em massa. Seguiram o que os outros estavam fazendo sem questionar, o que causou a tragédia. Outros exemplos. Crianças aprendem mais com outras crianças do que com adultos. Quando um suicídio aparece na primeira página do jornal, mais suicídios acontecem. Existe o conceito de ignorância plural, quando num grupo de estranhos, ninguém reage a um acidente ou emergência. Se você se encontrar numa situação onde precisa evitar que as pessoas ignorem algo importante, chame alguém específico do grupo e dê uma tarefa a ele. Os outros seguirão o exemplo e também tomarão atitudes. Como evitar ser influenciado pela prova social? Entenda que muitas vezes a prova social é falsa, como as risadas gravadas na TV. Em outros casos, é como uma bola de neve. Quanto mais pessoas fazem algo, mais pessoas copiam, mesmo que ninguém realmente saiba por que está fazendo aquilo. Regra 4. Apreciação. A apreciação também é uma arma de persuasão. As pessoas apreciam coisas por diferentes motivos. 1. Atratividade física. Nossa percepção muda quando achamos alguém atraente. Nosso cérebro não admite que julgamos pela aparência, mas fazemos isso o tempo todo. Estudos mostram que criminosos mais atraentes recebem penas menores. Professores tendem a achar que crianças bonitas são mais inteligentes. Pessoas atraentes convencem mais facilmente, exceto quando são vistas como competidoras. 2. Similaridade. Gostamos de pessoas parecidas conosco.
Vendedores de carros procuram pontos em comum com o comprador, como times de futebol ou bairros. 3. Elogios. Adoramos ser elogiados. Elogios aumentam nossa apreciação pela pessoa que elogia. Funciona mesmo quando os elogios não são sinceros. 4. Familiaridade. Se temos algo em comum com alguém, como um nome parecido, isso afeta nosso julgamento. 5. Associação. Quem traz mais notícias acaba sendo mal visto. Quem traz boas notícias é mais apreciado. Homens avaliam melhor um carro quando veem uma modelo atraente dentro dele. Por isso, anunciantes se associam com imagens positivas. A conexão não precisa fazer sentido lógico. Pessoas manipulam suas conexões com vencedores e perdedores, escondendo relações com os últimos. Isso é especialmente comum em pessoas com baixa autoestima. Algumas inflam suas conexões buscando sucesso, outras exageram o sucesso de suas conexões para parecerem bem-sucedidas. Como evitar ser influenciado pela apreciação? Separe seus sentimentos pela pessoa da decisão que precisa tomar. Mesmo gostando de alguém, pergunte-se: tirando isso, eu diria sim a este pedido? Regra 5. Autoridade. Fomos programados para obedecer a autoridades. Geralmente vemos uma ordem isoladamente, sem considerar toda a situação. Isso nos deixa vulneráveis a símbolos de autoridade, como títulos, roupas e acessórios. Por exemplo, quando alguém é apresentado como professor, os alunos o veem como fisicamente mais alto do que se fosse apresentado como estudante. Motoristas de táxi demoram mais para buzinar para um carro de luxo, atrapalhando o trânsito, do que para um carro mais simples. Quando perguntadas sobre isso, as pessoas geralmente não acreditam que são influenciadas por estes símbolos. Como evitar ser influenciado pela autoridade? Para não ser convencido só porque alguém parece ter autoridade, faça estas perguntas. Esta pessoa tem autoridade de verdade? Ela é realmente especialista neste assunto? Por que uma autoridade se importaria com minha concordância? Uma autoridade tem mais chances de nos convencer se acreditamos que ela é imparcial. Por isso é importante descobrir quais são seus verdadeiros interesses. Regra 6. Escassez. Muitas vezes, a simples ideia de perder algo que já temos nos motiva mais do que a possibilidade de ganhar algo parecido. Acreditamos que coisas difíceis de conseguir são melhores que coisas fáceis. Nossa mente vê escassez como sinal de qualidade. Além disso, quanto mais raras as coisas ficam, menos livres nos sentimos. Odiamos perder liberdades que já temos. Exemplos interessantes. Quando a KGB tentou tirar liberdades que Gorbachev tinha dado aos soviéticos, o povo se revoltou. Quando pais interferem em namoros adolescentes, os jovens tendem a querer ficar mais juntos e até se casar. Informações censuradas são mais valorizadas que informações disponíveis. Às vezes, para espalhar melhor uma informação, é melhor censurá-la do que deixá-la livre. Revoluções acontecem mais quando a economia está boa e depois piora do que quando está sempre ruim. A escassez junto com a rivalidade forma uma combinação poderosa. Por exemplo, a emissora ABC perdeu 2 milhões de dólares ao pagar 3,3 milhões pelo filme A Aventura de Poseidon. Poderiam ter gasto só 1,3 milhão, mas pagaram mais por querer vencer a disputa contra suas rivais CBS e NBC. Como evitar ser influenciado pela escassez? O verdadeiro prazer está em usar algo, não apenas em ter. A escassez nos faz comprar coisas só para possuir. Pense bem antes de comprar algo apenas porque é raro. Pergunte-se se realmente será útil no futuro. Influência instantânea. As armas de influência são reações automáticas que usamos para decidir quando não sabemos tudo sobre algo. É essencial conhecer estas armas para tomar decisões mais rápidas, analisar situações instantaneamente, lidar com um mundo em constante mudança, avaliar novos produtos, serviços e pessoas que surgem em nossas vidas. Precisamos entender cada vez mais sobre todas as armas da influência, usar este conhecimento corretamente, criar defesas contra empresas e marcas que usam estas armas de forma antiética, compartilhar este conhecimento para que mais pessoas possam se defender de persuasores mal intencionados. Considerações finais. Para conseguir persuadir pessoas e evitar ser persuadido, você precisa conhecer os comportamentos que nos fazem concordar com outros. Cialdini apresenta 6 princípios fundamentais para entender como funciona a persuasão. 1. Reciprocidade. 2. Comprometimento e consistência. 3. Prova social. 4. Apreciação. 5. Autoridade. 6. Escassez. Memorize esses princípios. Eles são fundamentais para entender como funciona a persuasão, tanto para usá-la de forma ética, quanto para se proteger de manipulações.